denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu começo agradecendo a presença do público, obviamente. Como coordenadora desse projeto, eu preciso fazer uns outros agradecimentos. Um primeiro, muito especial, à Gabriela Petri, que é a professora, que é a coordenadora do NAPEAD, e as técnicas Marlise e Verônica, aos rapazes que estão aqui filmando e transmitindo online, estão sempre firmes, e aos meus técnicos, a Carolina, o Paulo Terra, a Sandra Ledesma, que têm vindo aqui dar o apoio para a gente. Então, hoje, eu vim falar com vocês. Nós já tivemos alguns... eu estou vendo que alguns de vocês já assistiram outras aulas aqui, e eu resolvi falar de uma outra perspectiva. Eu resolvi falar um pouco sobre a minha experiência e a experiência da minha geração. Em primeiro lugar, como funciona isto? Vamos ver... Assim, em primeiro lugar, eu queria falar sobre, eu me permito fazer algumas considerações preliminares sobre o trabalho do historiador. Dizer que estudar história é como olhar o passado por um espelho retrovisor. Quando os eventos estão muito longe de nós conseguimos ver o quadro todo. E quando eles estão perto, como num espelho retrovisor, para quem já sabe dirigir, existem pontos cegos, pontos que a gente não consegue enxergar em uma determinada distância. Com tudo isso, eu estou querendo dizer querendo falar sobre as dificuldades de trabalhar com a história do tempo presente. Em primeiro lugar, por causa desses pontos cegos. Mas esses pontos cegos não podem nos impedir, por outro lado, de tentar entender o passado, que ainda é o nosso presente. Isso é uma coisa. A outra é que nós estamos diretamente envolvidos com todos esses eventos. Nós estamos vivendo, nós mesmos sendo cientistas sociais, historiadores, politólogos, estamos vivendo, estamos sofrendo e somos vítimas desse presente, desse passado presente. E nós temos sonhos, expectativas, opiniões a respeito do que está acontecendo no Brasil e em toda a América Latina. Então, como estudiosos, o que eu tento fazer é me aproximar o mais possível do que a gente chama de operação historiográfica, tentando deixar de fora as minhas paixões, sem pretender a neutralidade, porque o conhecimento ele não é neutro. Então, a gente vai tentar compreender esse passado recente, esse passado que ainda estamos vivenciando como presente, nós vamos tentar entender de uma forma a deixar essas paixões de lado, mas, por outro lado, pensando nas expectativas, nos sonhos e nas opiniões de uma geração que nasceu no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Aqui tem um exemplo dessa vivência que eu tive. Quando o jornalista Marcelo Dornelles Coelho me fez uma longa entrevista em 2009, entre março e abril de 2009, naquelas sempre rememorações do golpe de 64, ele me fez uma longa entrevista. O Marcelo é da TVE. TVE que está sendo desmontada agora pelo governo Sartori, né? É uma das vítimas da TVE, melhor, do governo.
Ele me fez uma longa entrevista e, quando ele me fez a última pergunta, eu levei até um susto, porque nós vivíamos o auge do segundo governo Lula, e era um momento em que o Lula tinha mais de 80% de aprovação. E ele me perguntou exatamente isso. Um regime daquele tipo não tem mais qualquer possibilidade de ser instaurado no Brasil, e eu não vacilei. A minha resposta foi muito automática. Eu disse para ele que, a qualquer momento, em qualquer tempo, quando as elites brasileiras ou latino-americanas se sentissem ameaçadas, elas não hesitariam em lançar mão do autoritarismo ou quebrar a legalidade democrática, né? Infelizmente, sempre é possível que esses setores dominantes façam isso. Mas, voltando à minha geração, nós vivíamos, assim que tu me conheceu, Carla, nós vivíamos um período, nós que nascemos no final dos anos 50 e início dos anos 60, entramos na universidade com 18, 19 anos, e vivíamos um período de muita euforia, porque nós participamos do movimento estudantil, iniciou o movimento estudantil, eu ainda estava no secundário, no colégio, e participamos daquele movimento de resistência à ditadura. Depois, a anistia. Eu fiz 19 anos, um mês depois que foi decretada a lei de anistia. Nós vivemos a campanha das diretas, o fim da ditadura, o período de redemocratização. Então, nós vivíamos um período de euforia, mas nós tínhamos muito receio com o que estava acontecendo, se realmente nós viveríamos um período pleno de democracia no Brasil. E uma certa esperança de que a democracia fosse tomar um caminho mais popular e mais radical. Mas, como a gente sabe, a conciliação e o esquecimento foram a tônica daquele período. E, em 1987, eu acho que essa foto aqui é de 1987, eu estava fazendo mestrado aqui na URGS, e os nossos professores do mestrado conseguiram trazer um sociólogo equatoriano chamado Agustín Cueva. E ele recém tinha escrito um livro que se chamava As Redemocratizações Conservadoras, e ele nos alertava muito lucidamente para o seguinte: olha, a anistia foi pela metade, as desigualdades continuam, essa democracia não é uma democracia que se estendeu às questões econômicas e sociais. Então, as eleições foram indiretas. Esses sujeitos que foram eleitos, José Sarney, Patrício Alvim, Juan Maria Sanguinetti, mesmo Raul Alfonsin, eram sujeitos de centro-direita ou, no máximo, centro-esquerda, né? Então, a desigualdade naquela época aumentava cada vez mais. Nós vivíamos os anos perdidos, né? Os anos 80 foram anos terríveis para o aumento da desigualdade e da crise, e, principalmente, os crimes da ditadura tinham sido esquecidos. Não se falava em reparação, não se falava em culpabilidade das pessoas que haviam cometido aqueles crimes. Então, a música que embalava a nossa geração, ela tem um duplo sentido. Eu tenho que ler, né? Ler sem cantar. Me dê de presente o teu bis para o dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, para o dia nascer feliz. Ela tem duplo sentido, porque tem o sentido de um relacionamento afetivo do Cazuza, né? Mas tem um sentido também de que realmente a gente estava feliz, a gente estava acordando, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um lado adormecido, que era esse lado do receio de retrocessos, do receio de que essa redemocratização não fosse atingir os seus objetivos. E, realmente, o Agustín Cueva tinha muita razão.
As redemocratizações conservadoras, elas disseram ao que vieram. Nós vivemos nesse período delírio neoliberal, processos de privatizações apressadas e a qualquer custo, a fantasia do Estado mínimo, a flexibilização das leis do trabalho, a derrocada do socialismo e o fim da história. Esse aqui era o Departamento de História, em 1997. Quem tem esses professores está reconhecendo alguns. Eu vou dizer, tá? Vem cá. Da esquerda para a direita. Temístocles, Março, aqui estão as mulheres, as esposas e os maridos também. Temístocles, aquele bichinho da goiaba lá na esquerda. Marshall, Anderson, Avancini, Grijoco, Adriana, que era sua mulher na época, Benito, Adolar, Vicentini não está mais, Helga, Silvia, Guazelli e os maridos. Não vou falar dos maridos. A mulher do Vicentini, a Ellen, a Sandra Pesavento, que não está mais entre nós, eu mesma, a Carla Brandalize e a Silvia Copé. Acho que falei todo mundo. Esse era o Departamento de História com alguns dos cônjuges, em 1995. Então, nós éramos pouquíssimos. As vagas docentes entravam, de alguém que se aposentava ou morria, entravam para a vala comum e não eram repostas. As verbas de pesquisa eram minguadíssimas. Nós vivíamos, então, um período em que os salários reais estavam despencando. Nós ficamos 9 anos, 10 anos sem aumento dos salários. O desemprego atingia níveis alarmantes e os movimentos sociais estavam adormecidos desde a campanha das diretas. O impeachment veio para dar uma certa sinergia a esses o impeachment do presidente Collor, bem claro, né? Veio dar uma sinergia a esses movimentos sociais com as caras pintadas que apareceram no cenário, né? Saíram de preto quando o presidente convocou que todos saíssem de verde e amarelo, as pessoas saíram de preto na rua, provando que o verde e amarelo já não representava há muito tempo esses movimentos sociais, né, desde lá da campanha do Plínio Salgado, do verde e amarelismo, e a música do Cazuza, que nos representava, então, nesse período de muita incerteza. Não sei por que a gente estava rindo desse jeito, mas, de qualquer maneira, assim, o Guazelli deve ter contado uma piada. Então, a música que representava a gente era aquela: tua piscina está cheia de ratos, as tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. E depois vem: e assim nos tornamos brasileiros, me chamam de ladrão, de bicho a maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Aqui não tem duplo sentido. Era isso mesmo que o Cazuza estava querendo dizer, porque foram tempos terríveis. Mas o rotundo fracasso dessas experiências neoliberais e a exacerbação dos movimentos sociais, eu aqui falo de movimentos camponeses, movimentos indígenas, movimentos de mulheres, em todos os países da América Latina. Eu posso citar os Exércitos Zapatistas de Libertação Nacional, que surgiu como resposta à ALCA em 1994, os piqueteiros que surgiram na Argentina em resposta às reformas da Previdência do então presidente Carlos Menem, as guerras do gás e da água na Bolívia, que expulsaram presidentes, expulsaram consórcios estrangeiros que exploravam as riquezas da Bolívia. O MST no Brasil, a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, o CONAIE, no Equador, que derrubou 2 presidentes e também expulsou consórcios estrangeiros que exploravam riquezas do Equador, o movimento ao socialismo e o movimento bolivariano na Venezuela, que gerou todo o processo de ascensão do socialismo do século XXI, movimento estudantil no Chile, todos os movimentos sociais
que pressionam os governantes neoliberais, que apoiam os partidos de esquerda em cada um desses países e que acabam garantindo as eleições desses presidentes de esquerda ou de centro-esquerda em todos os países da América Latina. Então, vocês veem as coincidências das datas que eu estou colocando aqui. Desde a questão da ditadura, né, do fim da ditadura, passando pelos governos neoliberais nos anos 80 e chegando a esses governos de esquerda no início dos anos 2000, mais ou menos no início, na primeira metade da primeira década do ano 2000. Aqui nós estávamos, de fato, felizes, nós não estávamos rindo de uma piada do Guazelli. Tá? Ali atrás está o Tarso, Lula, é o comício de 2007, tá? Se eu não me engano. Voltando ao Agustín Cueva. Ele, então, está colocando aqui a questão de que essa união em torno da redemocratização proposta pelas elites, no caso do Brasil, pelas elites militares que haviam assaltado o poder nas décadas de 60 e 70, não hesitaria em romper a legalidade novamente, se fosse necessário, porque essas elites são profundamente antidemocráticas. E essa redemocratização ela visava, de outra forma, controlar os movimentos populares. Digo de outra forma porque o formato autoritário ele foi sendo rompido ao longo do processo de resistência à ditadura. Então, um outro modelo para controlar os movimentos populares era construir esses processos de conciliação de classes e de redemocratizações conservadoras que não passassem da democracia formal, que não ultrapassassem esse limite, essa barreira que é a democracia formal. Acontece que esses movimentos de esquerda, esses governantes de esquerda que assumiram o poder na primeira década do século XXI, eles acabaram aprofundando a democracia não apenas no sentido formal. Se no Brasil e no Chile nós temos um modelo de conciliação maior do que nos outros países, em outros países da região, aqueles que eu coloquei no slide anterior, né, notadamente no Peru, na Venezuela, no Equador, na Nicarágua, mesmo no Uruguai e até na Argentina, e nesses países o que nós vamos assistir é a expropriação e expulsão de consórcios estrangeiros, muitas vezes, a reestatização de empresas que antes tinham sido privatizadas. Inclusive, a própria Petrobras foi expulsa da Bolívia dentro desse modelo de expropriação de consórcios estrangeiros que exploravam os recursos naturais de alguns desses países, no caso a Bolívia, né? Pontos estratégicos da economia em cada um desses países, notadamente no setor de energia. Devolução de terras, então nós temos, em alguns lugares, reformas agrárias radicais, respeito à biodiversidade e ao patrimônio, respeito aos direitos indígenas e camponeses, e aqui eu faço uma observação muito importante, que mesmo nos períodos mais democráticos na América Latina, anteriores a esse, os direitos sociais e direitos trabalhistas não tinham sido estendidos aos camponeses. As legislações trabalhistas dos anos 30, dos anos 40 e dos anos 50, nos países latino-americanos democráticos, não tocavam na propriedade rural, não tocavam nos direitos dos trabalhadores rurais, porque nós temos uma classe oligárquica que fica à sombra do poder na maior parte desses países. E esses governantes de esquerda do século XXI
tocam nos direitos dos trabalhadores rurais, né? E, finalmente, uma política externa independente e voltada para as relações Sul-Sul, o que também é bastante, pode ser considerado bastante perigoso para essa elite, que é uma elite ligada, extremamente submissa aos interesses do imperialismo. Então, a redemocratização foi uma espécie de lua de mel, essa redemocratização conservadora, né, chamada pelo Agustín Cueva assim, foi uma espécie de lua de mel uma lua de mel muito rápida, diga-se de passagem, entre os movimentos populares e as organizações de esquerda e os setores burgueses, uma parte da burguesia que queria assumir o controle do Estado depois de terminada a ditadura. Então, se tratava de uma democracia sem excessos, esse é um conceito bom, né? E uma democracia sem sobressaltos. Além da democracia conservadora, da redemocratização conservadora, a gente pode usar esses outros dois conceitos, né? Democracia sem excessos e democracia sem sobressaltos. Uma democracia que não trouxesse prejuízo, que não causasse danos à reprodução ampliada do capital, que não causasse danos à continuidade ou prejuízos às elites, que não prejudicasse os interesses do capital. Essa era a democracia que se fazia presente naquele primeiro momento e que foi rompida a partir desses governos de esquerda. Então, quais foram os danos, de verdade, que foram causados por esses governos Lula e Dilma e que tiveram, então, um impacto tão profundo nas elites brasileiras? Justamente o que revelou essa faceta antidemocrática das nossas elites? Foi justamente o excesso de democracia. Se parte de uma democracia formal para a inclusão socioeconômica e cultural de amplos setores das classes populares que antes estavam totalmente excluídos das políticas públicas. Nunca antes na história desse país, e verdade, nunca antes na história desse país, nós tivemos toda essa profusão de políticas públicas, às quais nós podemos fazer uma série de críticas, mas que realmente diminuíram as desigualdades, reduziram, ainda que de forma muito discreta, o lucro dos grandes empresários em favor dessa população pobre, e isso provocou pânico nessas classes dominantes, né? Acendendo um sinal de alerta de que a democracia havia ido longe demais. E isso aconteceu em vários momentos da história da América Latina. Me permito fazer uma digressão aqui bem rápida com vocês. Esse acender o sinal de alerta e essa ideia de que a democracia tinha ido longe demais, ou de que a democracia poderia ir longe demais, aconteceu várias vezes. Nas independências, a independência do Haiti foi controlada pelas classes dominantes depois que os setores populares tentaram eles fazer a independência. E em dois exemplos bem menos radicais, bem menos drásticos de controle das classes populares, nós temos no México Hidalgo e Morelos e no Uruguai o Artigas, que também foram tentativas de inclusão de populações menos favorecidas e que foram totalmente desmontados. Durante os anos 20, na crise das oligarquias, nós tivemos a crise dos anos 20 no Brasil, quando foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, quando teve a Semana de Arte Moderna, quando teve o movimento tenentista, quando greves operárias pipocaram por todo o país. Então, nesse momento, acendeu um sinal de alerta para as elites, porque o tenentismo era um movimento de classe média, mas era um movimento de classe média que contestava o poder das elites. E as greves operárias, a fundação do Partido Comunista, nem se fala. Então, Vargas foi o Getúlio Vargas, né?
e com a sua Revolução de 30, que não foi bem uma revolução. Por quê? Porque o Antônio Carlos de Andrade, que era o presidente de Minas, na época, se chamava presidente, não governador, ele disse: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, eles fizeram uma revolução porque eles estavam vendo que aquele processo da crise dos anos 20 ia levar o povo, a democracia, longe demais. Então, Revolução de 30 é uma contra-revolução burguesa. Depois nós temos, no México, uma contra-revolução como resposta a um movimento extraordinário, que foi a Revolução de 1910. Nós temos na Argentina também, depois da Reforma Universitária de Córdoba, da tentativa da Reforma Universitária de Córdoba, um processo contra-revolucionário, e o que depois ficou conhecido na historiografia como década infame, ou seja, houve um retrocesso muito grande na Argentina por causa de uma revolta de estudantes, uma revolta universitária. Vou passar mais rápido. A Jacobo Arbenz, na Guatemala, e Víctor Paz Extensoro, na Bolívia, foram movimentos também, daí já apoiados pelos partidos comunistas e pelos partidos trotskistas, movimentos muito parecidos e na mesma época da Revolução Cubana, mas que foram derrotados em função da sua radicalidade. O Jacobo Arbenz, por exemplo, na Guatemala, ele queria fazer reforma agrária. Ele fez, na verdade, mas e depois isso foi cancelado. Ele fez uma reforma agrária nas terras da United Fruit Company, que nada mais era do que a empresa de frutas que dominava a economia guatemalteca na época. E, finalmente, doutrina de segurança nacional, que acaba jogando os nossos países da América do Sul em ditaduras militares bastante terroristas, para usar o termo correto, e que se posicionaram contra o socialismo, mas também se posicionaram contra o nacionalismo de sujeitos que não eram exatamente comunistas, né? Como, por exemplo, o Jango, só para citar um. Então, sempre que a democracia vai longe demais, isso se coloca como uma questão de perigo, de acender esse sinal de alerta para as classes dominantes. Nós cometemos um pecado inadmissível, que foi utilizar os mesmos métodos que os nossos algozes, os nossos opositores e os nossos algozes do passado. Tentar governar através do acordo, da conciliação e do consenso, o que nos ensina que, e nos dá a certeza que não se concilia o que é irreconciliável. Essa autocrítica foi feita, eu não vou ter tempo de ler, né, a quantas andamos. Essa autocrítica foi feita pelo Flávio Kutzi, quando veio à tona o mensalão do PT. No final, depois de falar que a gente usou os mesmos métodos, achando que os meios iam justificar os fins, porque os nossos fins eram fins inclusivos, que nós queríamos atender a nossa população carente, etc., ele se colocando no papel dentro do partido, ele diz que usaram os mesmos métodos, acharam que os meios justificavam os fins, mas ele acha que temos que saber que os meios alteram os fins, né? E ele diz: podem me explicar 100 vezes essa racionalidade política, mas eu não vou aceitar. Não aceitar que se use os mesmos métodos dos opositores e tente se fazer uma conciliação com eles. E já estou me encaminhando para o final, tá? E o que deu, na verdade, essa utilização dos mesmos métodos deu aos nossos opositores, não só nos deu a certeza de que não se pode utilizar esses mesmos métodos, né, deu a certeza à esquerda que não se pode utilizar os mesmos métodos, mas também deu aos nossos opositores uma bandeira de luta, a luta contra a corrupção. Eles não
eles não têm mais, as classes dominantes não têm mais um inimigo comum. O inimigo comum era a esquerda, o PT, o PSOL, o PSTU. Agora, não. Agora, além de ter inimigos comuns, eles têm uma bandeira de luta, que é a luta contra a corrupção. Só para dar fazer uma digressão aqui, a corrupção ela existiu desde sempre, né? Nós vamos defender aqui a corrupção, mas a gente não tem garantia que, com todo esse processo, isso não se repita. Pelo contrário, a única garantia que nós temos é que alguns mecanismos, alguns controles sistemáticos podem ser eficazes para coibir ou para diminuir o delito da corrupção, mas nunca evitar que haja novas tentativas. E isso está provado na história da humanidade, na história de países desenvolvidos, com instituições muito mais fortes do que as nossas. Então, o que eu quero dizer aqui é que a corrupção é algo detestável, mas não foi contra ela que se desencadeou o golpe. Não foi contra ela, não foi contra as pedaladas fiscais, não foi contra nenhum desses argumentos. O golpe foi desferido contra o excesso de democracia, sobretudo pela inclusão social e devido à crise, ao risco, à diminuição da acumulação capitalista por parte da elite brasileira. E isso já foi fartamente falado aqui, inclusive na primeira aula com o professor Robert e quarta-feira, com a professora Clarice, que falou sobre a questão dos trabalhadores, né? Essa assertiva de que o golpe foi desferido contra um projeto de inclusão social só fica mais clara quando a gente vê as consequências do golpe, porque o impeachment, de verdade, não é o golpe. Aqui eu quero fazer uma defesa, né, do nosso curso, que eu já fiz em vários lugares da imprensa, de que nós não estamos chamando o impeachment de golpe. O que nós estamos chamando de golpe é o que estão realizando com as conquistas que as classes populares tinham feito até esse momento. Um pouco a volta do parafuso, né? Esse processo, então, permite nós chamarmos esse processo de golpe, porque nós temos um retorno às políticas de diminuição do custo do trabalho, com a reforma trabalhista, a privatização de empresas públicas, a paralisação de investimentos na educação. Aqui está bem pequenininho, né? Mas é a PEC 241 aqui. E o meu PowerPoint é muito melhor do que o PowerPoint do pessoal lá, que colocou o Lula ali no centro, em vez da PEC 241. O desmonte das políticas sociais inclusivas, e também o desmonte do Estado benfeitor e a ideia de retornar a uma proposta de Estado mínimo, né? E, principalmente, eu acho que isso é mais grave, as tentativas de controle do pensamento crítico que estão colocadas ali à esquerda do nosso slide, né? Então, assim, para finalizar, dizer que a minha geração ela sofreu de um otimismo excessivo, que a cada momento nós achávamos que ia dar certo, que agora vai, que agora nós vamos conseguir chegar a um ponto. Eu lamento muito chegar à velhice e talvez não ver de novo esse processo e ter essas esperanças, sonhos, expectativas, etc. Mas, de verdade, nós temos que entender definitivamente os limites da democracia em países tão desiguais e tão dependentes quanto os nossos. Porque são esses limites que fazem com que a gente sempre pense, né, vai geração e passa geração. Eu dei exemplos da história aqui, desde a história das nossas independências. Vai geração, volta geração, e a gente sempre pensa, agora vai. E quando está acontecendo, a gente sofre um golpe. Então, é nesses limites que a gente tem que pensar, nos limites
democracia e da inclusão social em países tão desiguais e tão dependentes. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu respondo até às 6h30, não é, Sandra? Muito obrigada.